Para o bem do Santos, talvez não contar com o Neymar seria o melhor neste momento. Falando sobre a atuação do Peixe contra o Flamengo, uma derrota pelo placar de 3-2, mas focado muito no Neymar. Não existe a mínima dúvida, não existe a mínima, acho que não tem espaço para questionar a qualidade técnica do Neymar. A gente olhando em relação a jogadores que atuaram, que foram revelados pelo futebol brasileiro nos últimos anos, e pode citar muitos anos nisso, a qualidade técnica do Neymar é indiscutível. Ele é um jogador que tem um repertório, que tem uma qualidade, que tem um dom, já mostrou isso ao longo da carreira, no começo do Santos, quando estava no Barcelona, até mesmo em seleção brasileira. Mas é um cara que nunca foi focado. E nesse momento que o Santos está sofrendo, está lutando contra o rebaixamento, a presença do Neymar, eu tenho muitas dúvidas se ela hoje ela é muito. Se ela é benéfica para o clube. Por mais que você tenha toda uma questão de marketing, por mais que é um jogador muito identificado com o clube, você tem um prejuízo técnico muito grande com a presença do Neymar. Por incrível que pareça, a gente vê, e alguns jogos do Peixe recente mostram isso. Você tem quando você tem um jogador muito acima da média, às vezes, principalmente em times mais limitados, isso é normal, o técnico vai fazer um esquema para privilegiar esse jogador. No caso do Santos, qualquer treinador que estivesse no comando do Santos faria um esquema falando, eu preciso ter o melhor do Neymar. E vai tentando alternativas. Quando o Flamengo, o Vojvoda testou o Neymar como um falso 9, para poder ficar ali mais ofensivo, mas podendo buscar o jogo e, de repente, municiar os atacantes, né? Conseguir um passe, uma assistência para os atacantes conseguirem resolver, porque ele não, como meia, ele não conseguiu jogar bem, e como atacante ele também tem sérios problemas, ainda mais quando jogando na frente, recebendo a bola de costas, a defesa acaba tendo facilidade. E o jogo contra o Flamengo foi mais uma de atuações ruins do Neymar nos últimos anos, a gente pode falar. E não é mero acaso. O Jorge Jesus falou lá atrás, quando ele saiu lá da Arábia, falou com relação à parte física do Neymar. E a gente vê isso muito nitidamente. O Flamengo, o placar de 3-2, primeiro, a gente tem que citar, né? Derrota do Santos para o Flamengo, o 3-2 não traduz o que foi o jogo. Quem acompanhou a partida viu como o Flamengo foi superior, fez 3-0, sem grandes dificuldades, podia ter feito 4, né? O Rascaeta perdeu um pênalti. E no momento que o Flamengo tirou o pé e o Santos, com a saída do Neymar, começa a ter uma ideia de novo de time, melhora, faz um 3-2 e chega quase até assusta os torcedores do Flamengo. Um empate seria um ótimo resultado pensando no Brasileiro. O Neymar teve mais uma atuação muito abaixo. Ele foi facilmente marcado pela defesa do Flamengo. Foram vários lances, assim, você vê ele, a qualidade técnica, ele não conseguindo driblar, ele não conseguindo andamento em jogadas, perdendo, assim, ele foi um cara que não foi um problema para a defesa do Flamengo, muito pelo contrário. E quando você tem um time que joga em função de um jogador, que é o que acontece quando você tem o Neymar, se esse jogador não está bem, se ele está num dia ruim, nada acontece. E não por acaso, outros jogos, o Santos em outros jogos que não pôde contar com o Neymar lesionado, com problemas físicos, o Vojvoda conseguiu fazer esse time jogar mais. Conseguiu ter um coletivo mais forte, conseguiu fazer com que outros jogadores estivessem na base da entrega e do coletivo, atuando em conjunto, entregarem um futebol de melhor qualidade. O Santos vence o Corinthians jogando de uma forma assim, de forma categórica, venceu o Corinthians lá na Vila de uma forma tranquila, mereceu, venceu o São Paulo também e fez alguns bons jogos, mas a presença do Neymar muda toda uma estratégia de jogo, muda o mental dos atletas, isso é normal. Você imagina que você tem o Neymar, você jogando no Santos, você tem o Neymar do teu lado, a tendência vai ser você esperar que ele resolva o jogo, você vai tentar dar um passe para ele, esperar que ele seja o cara que vai colocar a bola embaixo do braço e resolver. E além de tudo, é um cara que é o capitão do time. Você espera que seja um líder dentro de campo. E além dessa parte de fisicamente, de outros problemas, o Neymar, infelizmente, ele tem ele não, uma das críticas que eu tenho muito grande em relação ao Neymar é a postura dele fora de campo. Ou, na verdade, sim, agora, nem fora de campo, a postura dele dentro de campo, mas não jogando bola.
a postura dele como companheiro de equipe, como atleta. Quem acompanhou a partida contra o Flamengo viu em diversos momentos o Neymar reclamando dos jogadores, reclamando dos colegas, esbravejando, assim, deixando claro sua insatisfação, e não porque o time estava jogando mal, ou assim, querendo que os jogadores se entregassem mais, tivessem uma melhor qualidade dentro de campo. Era criticando seus companheiros de equipe, e isso não é uma postura de capitão. O capitão tem que chegar e trazer todo mundo para cima, para si, fazer esse pessoal, olha, não, vamos lá, vamos confiar, motivar os jogadores. O capitão tem que ser uma referência técnica dentro de campo, mas com a capacidade de colocar todo mundo junto. Fala, meu, vamos, é possível, acontece. E eu acho que o mais emblemático também que acontece na derrota do Santos para o Flamengo é no momento que o Neymar é substituído, e vinha de uma partida ruim, então a saída dele é um jogador que talvez uma cobrança de bola parada pudesse resolver, mas o Vojvoda olhou e falou, cara, não vai sair mais nada, tava um 3-0, tem a questão física do Neymar, então falou, deixa eu tirar, porque não tem como acontecer alguma coisa, mesmo que o Neymar fizesse um gol, era um 3-1, então não ia resolver, então vou pensar no Neymar, tem um jogo contra o Palmeiras no meio de semana, então vou dar uma poupada no Neymar. Só que o jogador sai de campo bravo, mostrando a sua insatisfação, e sequer fica no banco de reservas. Ele sai, ele vai direto para o vestiário e acaba sendo aqueles roteiros de cinema, né? O Santos consegue 2 gols sem o Neymar estar no banco de reservas para comemorar com seus companheiros. E isso é muito ruim em termos de ambiente, em termos do coletivo falando. Então, o Neymar chegou, e é como outros atletas, que é algo também que eu cito muito, que o torcedor, de uma forma geral, se baseia muito no passado do atleta, no que ele já fez, do nome que ele carrega, e espera que um jogador já mais velho, veterano, volte atuando em alto nível. Tem muitos torcedores que gostam que defendem um retorno de um atleta que já fez história no clube, achando que ele vai conseguir repetir o que fez no passado. Isso não é só no Santos, acontece em vários clubes. Quando você fala, olha, um ídolo ou um bom jogador do passado está livre no mercado, quer voltar para o Brasil, quer voltar para o clube, muitos torcedores defendem isso porque pensam no cara de 5, 6, 10 anos atrás. O Neymar de hoje, ele é muito mais um problema do que uma solução. Você está falando de um jogador que não resolve, não é um cara que coloca a bola, que tecnicamente fala, pô, em 2, 3 bolas ele consegue resolver, o time melhora muito com a presença dele. Não. Tudo bem, é o Flamengo é um adversário complicado, tá lutando pelo título, então tem muita qualidade, mas o Neymar, do que já foi no passado, você olhar o que ele fez, o que ele não fez contra o Flamengo, a atuação que ele teve muito abaixo, para estar revendo realmente o futuro dele. E para o Neymar também, se ele pensar, se ele estiver também pensando na questão de não ter tanto ego, é para o próprio Neymar pensar também no futuro dele de carreira. Porque hoje, a gente está falando num Santos que, quando contratou Neymar, com um alto salário, montou um time caro, tem várias contratações ali. O Santos tem uma. O Santos não é um time barato, você olhando as contratações que foram feitas e os salários que são pagos, o Santos não é um time que é tranquilo para estar sendo gerido nessa parte financeira de um clube que sofre, também como vários clubes do Brasil, que sofre com problemas financeiros. E quando chegou o Neymar, você vai olhar o final da temporada, independente do que aconteça, é um ano para o torcedor santista esquecer. Porque o Santos sofreu com rebaixamento recente, chegou a ter fantasma do rebaixamento no Paulista, não Paulista de Decisão, mas Paulista recente. E quando chega o Neymar, o retorno foi, pô, chegou o Neymar e contratou alguns jogadores, pô, o Santos esse ano vai estourar, vai lutar por título, vai chegar em Libertadores. Bateu na trave no Paulista, foi eliminado pelo Corinthians, mas foi eliminado pelo CRB na Copa do Brasil, então a gente teve ali uma forma sem grandes problemas, o Santos assim decepcionou na Copa do Brasil para um adversário onde teoricamente era por Peixe ter sido superior. E a campanha no Brasileirão, a gente está falando de um time que voltou para a zona de rebaixamento e que só não teve um prejuízo maior porque o Vitória empatou com o Botafogo, mas o Santos voltou para o Z4 e tem uma sequência complicada, né? Teve o Flamengo, o Flamengo agora pega o Palmeiras, por mais que vai pegar o Palmeiras repleto de desfalques, porque esse jogo é adiado agora no meio da data FIFA,
o Palmeiras tem vários jogadores, tem jogadores suspensos, jogadores servindo a seleção. Teoricamente, era uma partida para o torcedor santista olhar e falar: opa, vamos pegar nesse jogo a menos, sair da zona de rebaixamento, né, vencer o Palmeiras. Mas será que o torcedor santista hoje vai, começando aqui a semana, ele vai olhar para o jogo contra o Palmeiras e falar: pô, é possível ganhar? Você vai olhar o time e falar: pô, pelo que não vem jogando, por todos os problemas, pela falta de confiança, o torcedor, claro, o torcedor tem que acreditar até o final. Isso é, quanto tiver chance, o torcedor tem que acreditar. Mas olhando friamente, mesmo com os desfalques, o Palmeiras é favorito para encarar o Santos. E aí vem essa dúvida em relação, pô, será que de repente nessa reta final, precisando manter o clube na Série A, o Neymar vai entender que ele precisa ser um capitão, um líder dentro de campo também, de mudar a sua postura, de ser um exemplo para jogadores? Eu não acho. Eu realmente vejo o Neymar indo para um fim de carreira melancólico, muito abaixo de um cara que a qualidade sempre sobrou, mas nunca teve focado na carreira de atleta. Sempre teve um ego muito alto, sempre se preocupou muito mais com ele do que com o todo. E isso a gente está falando de vários clubes, não é agora no Santos. No PSG isso aconteceu de forma clara. A saída dele da Arábia não foi por acaso. E eu acho também, inclusive, espero, aqui eu estou deixando registrado, é minha opinião hoje, aqui é um vídeo muito de opinião e não de fatos do canal Futijots, né, na parte jornalista, mas para a seleção brasileira, que eu vejo muitos falando que a seleção, se não tiver Neymar, não vai longe. Eu espero, de verdade, pelo que vem aqui acontecendo, por tudo que eu citei ao longo desse vídeo, que o Neymar não esteja na Copa do Mundo em 2026. Porque eu acho que a presença dele tem muito mais, vai ser muito mais, vai ter muito mais prejuízo para uma seleção brasileira em termos de grupo, em termos de, se tem o Neymar, é o que eu citei, o Ancelotti vai fazer um time jogar em função dele. Vários atletas da seleção brasileira hoje têm o Neymar como referência, então eu fico preocupado com a forma coletiva do Brasil jogar se você tiver a presença do Neymar em campo. E realmente para fim de carreira, pensando num atleta que poderia estar em alto nível ainda, que poderia estar sendo destaque, poderia estar comandando o Santos, pelo menos uma vaga de Libertadores, é uma temporada de muita tristeza, de muita decepção para o torcedor santista. Muitos vão ficar preocupados, não são poucos santistas que eu escuto reclamando quando o Neymar está relacionado, quando o Neymar é escalado, não é aquela empolgação, não tem mais aquela empolgação, pô, agora tá com o Neymar, o time vai evoluir. Muitos ficam com o pé atrás, falam, pô, será que agora vai? Um misto de esperança e alguns reclamando, entendendo que o Santos tem muito mais a ganhar quando o Neymar não está em campo do que quando ele está entre os 11 iniciais. Acompanhar, agora o Santos vai ter uma reta final, vão ter algumas finais pela frente, jogos complicados, tem a chance de sair do Z4, então tem um confronto contra o Palmeiras, onde pode ter uma superação e conseguir superar um rival que está lutando pelo título. Então, é um jogo extremamente complicado. A tabela também, claro, não ajudou tanto. O Santos pegou o Palmeiras, encarou o Flamengo, que está lutando pelo título, e volta a jogar contra o Palmeiras. Então, vai ter uma questão do emocional, como é que o Vojvoda vai conseguir travar esses caras e falar, meu, vamos focar, é mais um jogo, temos aqui uma chance real de melhorar a nossa situação no campeonato, mas qual o peso, de repente, chegar uma terceira derrota seguida, o Santos se colocar na zona, se entrar na zona de rebaixamento, ainda também falando, os rivais, pessoal, os times que estão na parte de baixo da tabela, estão conseguindo a sobrevida, estão conseguindo bons resultados. O Juventude, que também já está e vive uma situação complicada no Brasileirão, conseguiu uma ótima vitória contra o Vasco fora de casa, já começa a colocar ali, começar a respirar, ainda sonha em uma permanência na Série A. O Fortaleza acabou tropeçando com o Grêmio, né? Foi um jogo muito ruim, um jogo onde as defesas falharam bastante, mas o Fortaleza ainda tem aquela coisa. Então, além do Santos ver os adversários que estão próximos, começando a pontuar na parte, os que estão acima na tabela, mas ainda tem chance, claro, de permanência na Série A. Ver também os times que estão abaixo, né, tirando o Sport, que já foi matematicamente rebaixado, começarem a produzir. Então a gente vai acompanhar, vamos ver o que vai ser do Santos, o que vai ser do Neymar nessa reta final de 2025, com uma permanência ou não. E deixa aqui, né, ainda tem uma reflexão para o final aqui do vídeo. Num eventual rebaixamento,
Financeiramente, será que o Santos mantém o Neymar? Como te falou, é um jogador caro. E pelo lado do Neymar, será que ele vai ser um jogador que vai falar, olha, mesmo na Série B, eu vou seguir aqui no Santos? Aí são cenas dos próximos capítulos que a gente aborda em outros vídeos, em outras lives. Forte abraço.